Quem acompanha as pesquisas de Ratanabá, certamente meu convidado de hoje é uma das figuras que mais aparecem nesse cenário todo, porque nas incursões, com certeza, Saulo Ivan Neri está presente. Geoarqueólogo e participando de todo esse movimento de descoberta e de mostrar Ratanabá para o mundo, ele tem o destaque de ser um profissional de ciência acadêmica e que vem trazendo essa academia para o campo para a academia, e hoje eu quero entender um pouquinho dessa história que ele tem até chegar a Ratanabá. É interessante, Saulo, porque a gente fica sempre vendo você ali nas incursões, né, naquela peleja ali de vocês para falar assim, bem como eu me sinto assistindo vocês lá, e fico tentando pensar assim, quem é o homem por trás dessa história, o que te fez chegar até ali. Começa contando para as pessoas que estão acompanhando e conhecendo seu trabalho aqui, quem é o Saulo? Por que você escolheu essa profissão? Um pouquinho do teu percurso até chegar a esse momento que a gente está aqui nessa gravação. Tá bom. Bom, é um prazer conversar com vocês, né? É um prazer conceder essa entrevista. Bom, já que para contar um pouco de história, né? Eu gosto de contar história. Então, ótimo. Eu nasci no interior do estado de São Paulo, em Charqueada, e identifiquei o meu primeiro vestígio arqueológico quando eu tinha 12 anos de idade. Sério? Uma ponta de flecha que eu achei no meio da estrada, quando eu estava caminhando, fazendo um passeio, desses passeios que os meninos do interior fazem e tal. E aquilo mexeu um pouco comigo, né? Fiquei assim, falei, o que é isso, né? É ponta de flecha de índio, né? A gente aprendeu quando era criança. E depois eu entrei na universidade e fui fazer geografia. E depois desse período eu queria estudar paleoclimatologia, não tinha nada a ver com arqueologia, e eu fui para a área de climatologia, né? Eu queria participar de um grupo de climatologia para estudar essa questão de paleoclimas, de climas do passado, né? E acabei não conseguindo entrar no grupo por uma questão de número de estudantes, né? Tem um limite, os professores não conseguiram me encaixar ali. E aí eu procurei uma arqueóloga, que era a coordenadora de um grupo de pesquisa, o Laboratório de Arqueologia Guarani, em Presidente Prudente. E aí eu pedi para trabalhar no grupo, né? Queria ser orientado, queria aprender alguma coisa ali para poder fazer o trabalho final de graduação. E acabei entrando na arqueologia. Comecei pesquisando educação indígena durante alguns meses. Depois da educação indígena, eu comecei fazendo análise de material lítico lascado, que é a famosa pedra lascada, né, que é a ponta de flecha do índio. Foi quando eu lembrei que quando eu tinha 12 anos, eu tinha identificado, sem querer, uma ponta de flecha. O que ao longo dos anos isso daí se perdeu, ficou lá em casa, alguém deve ter quebrado, acabou indo pro lixo. Mas eu sempre fiquei assim, nossa, que pena, né, que eu perdi aquilo, que foi o meu primeiro achado arqueológico, né? E assim que eu voltei a estudar, eu voltei no mesmo lugar que eu tinha identificado a ponta de flecha e achei os vestígios ligados a essa ponta de flecha. Menorzinhos, mas da mesma matéria-prima, algumas lascazinhas. E aí eu comecei a perceber que a arqueologia era uma coisa que existia em todos os lugares, né? Onde existiu gente, existe vestígio, e o vestígio conta uma história. E aí eu comecei a trabalhar com arqueologia no meio acadêmico, né? Fiz o trabalho de graduação, e participei de alguns eventos. Depois eu caí no mercado de trabalho, que o licenciamento ambiental no Brasil, ele tem essa parte de arqueologia, que proporciona muitos empregos, né? Que trabalha muitos profissionais na área de licenciamento ambiental. E aí eu comecei a viajar pelo Brasil. Trabalhei no meio norte, né? No estado do Maranhão. Trabalhei em estados do norte, na região amazônica, né? Na Amazônia Legal. Como Porto Velho, cidade de Porto Velho, São Luís também, que está próximo da Amazônia Legal, né? Rosário do Maranhão, já trabalhei
no Rio Jari, na região do Rio Jari, na divisa entre Pará e Amapá. Que mais? Bom, teve uma série de cidades e de regiões aí da Amazônia que eu já viajei fazendo trabalhos de arqueologia. O estado de São Paulo, bastante trabalho no estado de São Paulo, para as usinas, né, de cana-de-açúcar. E depois, por último, né, nessa última etapa, eu acabei ficando em Minas Gerais, trabalhando na área de licenciamento ambiental. Minas Gerais é um estado que tem muitas mineradoras e oferecem essa possibilidade de trabalho para quem trabalha com licenciamento ambiental. E aí eu estou em Minas por enquanto, né, trabalhando como autônomo agora. Trabalhei durante mais de 7 anos com empresas, prestando serviço para empresas, com carteira de trabalho assinada, e agora me tornei freelancer, né? Uhum. E procurando grandes projetos na área de arqueologia, pequenos projetos, trabalhando de maneira autônoma, né? Atualmente assim. Mas ao longo desse percurso todo, né, entre viagens para a Amazônia, né, morar na região do Meio Norte, no estado do Maranhão, morar em Minas Gerais, eu fui conhecendo algumas coisas da arqueologia, conversando com outros arqueólogos que não entram nos relatórios, né? Os famosos causos, né, como a gente fala em Minas, esses casos, né, que ocorrem e não entram. Pode dar um exemplo pra gente? Esses casos geralmente são as ocorrências de campo, né, as histórias de campo que acabam não ficando registradas, que elas permeiam aí pelos assuntos de paranormalidade, que permeiam pelos assuntos de mediunidade, de espiritualidade, né? E eu acabei presenciando alguns eventos desse tipo em campo, né? Sensações. Pelo arqueólogo? Como arqueólogo, né? Mas de arqueólogos terem essa sensação? De arqueólogos terem essa sensação. Olha só que interessante. A gente escuta muita gente falando, existem grandes projetos aqui na região da Amazônia, pessoal que escavou sítios arqueológicos, cemitérios indígenas, de tumbas, né? Quer dizer, de urnas funerárias, que após serem retiradas dos seus locais que estavam originalmente depositados, elas se mexiam, né, no depósito, no hotel. Muitas vezes o arqueólogo ele não tem muito dinheiro para fazer o projeto. Uhum. Então ele tem que guardar os vestígios no mesmo quarto de hotel que ele dorme. Ui. Então, uma urna funerária ali, né, no quarto de hotel, já escutei relatos desse tipo, que essas urnas funerárias se mexiam durante a noite, né? Arqueólogos que tinham sensações e visões em cima de sítios arqueológicos, né? Inclusive, é uma das coisas que acontece muito em campo, né? É esse tipo de relato, sonhos com locais, e depois você chega lá no local, é um sítio, tá? Teve um caos que aconteceu comigo em Minas Gerais, né? Numa serra de Minas, numa região, na região de Conceição do Mato Dentro, que a gente estava trabalhando ali numa área de mata fechada, né, num pezinho de uma serra, e um dos auxiliares, ele vamos dizer assim, ele teve uma postura diferenciada. Ele era um cara extremamente tranquilo, uma pessoa muito obediente, né? Qualquer pedido de trabalho que a gente fazia, ele de imediato ele entregava o trabalho, obedecia sem nenhum problema. Um dia, e ele nunca me questionou, né? Um dia ele me questionou. Eu pedi para ele fazer um furo, né? Um buraco prospectivo, né? Falei, faz um buraco aqui. Aí ele falou assim, ele me perguntou com um tom de voz diferente do tom de voz original dele, e ele me falou assim, o que é que você quer? Aí eu falei assim, não, eu quero achar o objeto cerâmico, eu preciso identificar uma cerâmica para comprovar que aqui é um sítio arqueológico, pô. Aí ele falou assim, resmungou assim, saiu do local que eu tinha pedido para ele furar, que era o local aparentemente mais passível de se achar esse tipo de vestígio, e ele foi furar num local aleatório, né, sem critério científico nenhum. E aí ele furou e saiu cerâmica, e ele pegou a cerâmica e me mostrou e falou assim, tá aqui, ó, você não quer cerâmica? E eu olhei pra cara dele e falei assim, eu nunca vi ele reagir desse jeito, né? Aí logo depois eu
comecei a limpar o material com um pincelzinho para fazer o registro, tirar a foto. E perguntei para ele, por que você fez o furo aqui? Aí ele falou assim para mim, não sei, não foi você que mandou fazer o furo aqui? Eu percebi que ele teve um lapso de consciência. E eu interpretei aquilo como se ele tivesse passado por um processo ali de uma incorporação espiritual. Eu não sei muito bem o termo técnico que os médiuns usam, mas ele teve um trabalho mediúnico naquele momento. E que a ciência provavelmente não deve ter reconhecido. Como é que você explica isso num relatório? Não tem como explicar, né? Que o método científico que a gente usou foi um método da intuição do cara. Da intuição do cara. E como era uma pessoa, um trabalhador rural, né, acostumado com a lida no campo, que tem uma família que é descendente de gente que trabalhou muito na terra, então ele tem uma conexão muito forte com a natureza, mesmo não percebendo. E ele trouxe esse material e eu fiquei muito feliz. E logo depois os trabalhadores se dispersaram, eu fiquei ali fazendo o registro, tirando fotografia. E na hora que eu estava tirando a fotografia, coloquei a peça assim em cima, coloquei a escala para fazer o registro, veio um beija-flor gigantesco, um beija-florzão grandão assim, né? E ele baixou próximo do meu rosto. E eu olhei e a única coisa que me veio na cabeça foi de agradecer. Assim, nossa, muito obrigado, você me ajudou aqui a achar alguma coisa, né? E aí eu comecei a perceber, a partir desse trabalho aí, que já em outros trabalhos tinham acontecido coisas estranhas comigo e eu não conseguia explicar. O pessoal, os coordenadores chegavam e falavam, como que você achou esse sítio arqueológico aqui? Eu falei, eu não sei. Eu vou andando e as coisas vão aparecendo para mim. Mas a pessoa passou aqui, ó, na mesma área que você e não achou nada, aí você achou 9 sítios. Eu não sei. Às vezes o GPS falhava em cima do lugar, aí eu não sabia onde fazer o furo, pedia para fazer o furo, saía material onde tinha feito o furo errado, né? Então foi uma série de eventos que foram, esse caso foi o que mais me despertou, né? Mas existe uma série de outros eventos e de outros casos que ocorreram com outros arqueólogos, que eu fui falando assim, isso daqui não é uma ciência materialista. A arqueologia ela não pode ficar restrita ou limitada a uma ciência materialista. É materialista? Sim, é também materialista. Mas ela não é só materialista. Ela precisa estudar essa questão mais sutil, essa conexão que a pessoa tem com a natureza. Com a ancestralidade dela também. Com a ancestralidade dela, com a memória dela, a memória, talvez não a memória acessível, mas uma memória muito mais antiga, que o trabalho materialista não oferece. E eu comecei a questionar muito isso, né? Foi um período de muito questionamento para mim, e foi difícil começar a trabalhar e obedecer ao método científico tradicional, porque eu comecei a desprezar o método científico tradicional, porque eu não precisava mais dele para identificar sítio arqueológico. Não estou falando que eu abandonei isso, porque eu utilizo, até hoje, é extremamente válido, é bom, orienta, mas não é só isso, né? Não é só o método científico convencional, o tradicional que a gente usa, o materialista, que a gente consegue identificar o local que tem potencial arqueológico. E aí que começou esse questionamento, uma certa revolta com a arqueologia, como ela vem sendo feita no Brasil, né? Com uma certa revolta com a falta de compromisso com as populações tradicionais, que a gente chama de populações tradicionais, né? Uma certa falta de, vamos falar assim, falta de empatia com esse processo que já ajuda e muito, né? Auxilia, principalmente para quem está começando, tem que ter um norte, tem que fazer isso, mas que não é um limite, né? É um norte, mas não é um limite. Mas o que a ciência tradicional virou? Ela virou um limite. Sim. Então a arqueologia tradicional, a convencional, a arqueologia acadêmica, ela era para ser um direcionamento e não uma limitação. E ela acabou limitando a pesquisa arqueológica. E a pesquisa arqueológica em si, ela trabalha com memória. E o excesso de conceitos
e de discussões E de teorias? e de teorias faz com que as pessoas fiquem discutindo aquela mesma coisa e não acabem levando à prática, ao pragmatismo, à aplicação da história, que é o caso dos indígenas aí, do povo tucano, que eles têm uma tradição histórica, né? Uma memória muito diferente da memória ocidental, do que a ciência ocidental explica, e que a ciência trata isso como mitologia. Pois é. É muito curioso escutar seu relato, porque aqui no meu imaginário, sabe, Saulo, enquanto você vai falando, eu fico aqui imaginando um Saulo rebelde, né, desanimado com a profissão que tinha escolhido, né, por ver ela como um limitador do que você entendia ser a verdade. E aí você encontra Dáquila Pesquisas, o projeto Ratanabá, né, que é um projeto totalmente na contramão disso tudo que você rejeitava, né? Não Ratanabá utiliza muito as memórias do local, muito a intuição, né? Para as pessoas que não acompanham tanto o trajeto de Ratanabá, hoje vocês veem as publicações, mas isso é fruto de pesquisa de mais de 30 anos do Urandir, que ia na raça ali, né? Na cara e na coragem, muito guiado pelo entendimento que ele tinha e por tudo aquilo que a ciência não considera ciência, mas que é ciência, né? E que ele chama de ciência linear hoje. Como é que você se conectou com esse grupo e como é que Ratanabá veio parar na sua vida? E aí eu quero já inserir outra pergunta, assim, você olhou para isso e falou assim, pode ser que esteja certo, ou você falou, não sei. Bom, pessoas, né? A gente não existe sem as pessoas. Na época que começou o bafafá Ratanabá, eu e a Diana Bresolin, a gente estava namorando e a gente conversava muito sobre isso. Diana é uma pesquisadora de Dáquila, hoje esposa dele, viu, gente? Desculpa. Na época ainda a gente estava namorando e aí o que aconteceu? Surgiu o bafafá sobre Ratanabá. Ela me passava os vídeos que tem no YouTube, dos canais livres e dos canais vinculados ao Dáquila Pesquisas. Mas aí eu falava assim, esse pessoal aqui tá mentindo. Não é possível isso acontecer. Essa história aí tá errada. Aí ela me questionava, a história que a gente conta tá errada ou a história que contaram para você? Né? Porque assim, queira ou não queira, nós fomos programados para ter um tipo de conhecimento. Para ter uma certa resistência também a essas coisas. Ter uma certa resistência. E outra coisa, a gente senta na universidade como aluno. O que significa a palavra aluno? A é sem, né? Lu vem de luz, né? Então é aquele que não tem luz. Então a gente senta na universidade para ser ouvido? Não. A gente senta para absorver. O processo de aprendizagem no Brasil é um processo passivo, em que você não pode, no Brasil e em outros também, né? Você não pode se posicionar e questionar muito. Você tem que, certos questionamentos não dá para ser feitos. A gente não consegue fazer certos questionamentos no mundo acadêmico. Então, a gente absorve aquilo como verdade, inquestionável, e não abre a mente para novas possibilidades, como é o caso de Ratanabá. E nessas conversas que eu tive com a Diana, eu acabei falando assim, bom, é bem provável que isso possa ser. Foi uma semana assim bem pesada de discussão. Teve algo específico que você falou assim, isso aqui me leva a crer que talvez não seja uma mentira. Quando saiu o ponto de GPS da área estudada, que eles divulgaram, e aí ela me mandou. Isso daí foi divulgado amplamente aí. Aí eu fui conferir, abri o Google e dei uma olhada na imagem de satélite. Ali das linhas de Apiacás? Das linhas de Apiacás. Perfeito. As quadras de Ratanabá, ó. Vamos, com certeza, fazer exploração por terra. Maravilha. Coração da Amazônia, olha aí. Finalmente, vamos revelar. Coração da Amazônia,
possivelmente é para a população brasileira, tá? Eu imagino que tem embaixo. A natureza não trabalha com linhas retas. Essa simetria, com certeza, foi construída por uma civilização muito antiga, tá? Já dá para você imaginar o tamanho que pode existir aí embaixo para ser explorado. Nossa, é do Brasil. Quando eu vi aquela formação, eu falei assim, isso daí não é natural. Porque a gente brinca disso na arqueologia. A identificação de geoglifos. Tem colegas nossos que eles ficam no computador identificando geoglifos. Uhum. A gente identifica canais históricos feitos pelos africanos em Minas Gerais, com tecnologia africana, que desvia a nascente para fazer área de desmonte na arqueologia da mineração. Então a gente identifica esses canais com imagem de satélite. E são formas diferentes das naturais do relevo. Com o tempo, a gente acaba treinando a visão e acaba vendo que algumas estruturas não são naturais. Então, por isso, assim, eu olhei. Quando eu vi aquilo, eu bati o olho e falei, isso daí não é natural. Mas a gente precisa comprovar, né? Então, assim, o instinto do arqueólogo fala assim, não é natural. Então, a gente vai a campo para comprovar. Só que trata-se de uma mega estrutura. Não é uma estrutura simples, não é uma área de desmonte, não é um canal de mineração abandonado. São diversas estruturas vinculadas a uma lógica urbana, que é uma estrutura grande civilização mesmo. Uma estrutura de cidade, que foge aos canais de drenagem que foram esculpidos durante o Quaternário, que é a última era geológica. Que a gente tem na geomorfologia regional, geomorfologia é a ciência que estuda a forma do relevo. Então, para formar aquele relevo, boa parte dele é esculpido pela chuva. Então, a drenagem da chuva, o ciclo hídrico, chuva, rio e época de seca e tal, ele constrói um tipo de relevo. E quando a gente trabalha muito com isso, eu sou um arqueólogo que trabalha com paisagem, eu vim da geografia, a gente aprende a ler a paisagem com uma certa facilidade. Então eu vi naquilo ali, eu falei assim, gente, isso daqui não é natural. Não, um técnico, uma pessoa técnica que está acostumada a ver isso, olha para aquilo e fala, isso daqui não é natural. Mas você olhou para aquilo, falou que aquilo não é natural, quando assim, a grande mídia, porque essa época caiu matando, com arqueólogos indo e falando, aquilo é natural, eles não podem dizer, porque essa datação que eles estão colocando de 450 milhões é um absurdo. Foi uma época de muito burburinho mesmo, como você bem colocou. Foi. Assim, tu foi na contramão, né? Fui na contramão nessa época, eu já estava indo na contramão, né? Já estava questionando muita coisa, já estava percebendo que era mais um limitante do que um direcionador. E aí veio a calhar. Quando chegou essa revelação, né? Quando mostraram isso, eu não questionei mais desse lado, né? Até então eu questionava muito. Aí é uma área que eu entendo, né? Tecnicamente falando. Não estou falando que eu sei de tudo. Mas tecnicamente, é a tua área, né? Tecnicamente falando, eu estudei para aquilo. Para identificar sítios arqueológicos na paisagem. E de repente eu falei, gente, esse negócio não é natural. Foi aí que eu entrei em contato com a Fernanda, que é a atual diretora da pesquisa, né? E aí eu comecei... Aí que eu percebi a seriedade da pesquisa. Porque a internet, ela não proporciona uma linguagem, vamos dizer assim, muito restrita. A internet, ela proporciona uma linguagem ampla, para que todos entendam. É democrática nesse sentido. Democrática. Então, é uma coisa feita para que muita gente entenda. E aí, quando eu fui conversar com a Fernanda, eu entendi a seriedade da pesquisa, o posicionamento ético dos pesquisadores, a vontade de introduzir ideias de desenvolvimento humano, de humanismo, que o pessoal aí da mídia convencional gosta de bater em cima. E gosta de... charlatanismo. A primeira coisa que eu escutei. É muito perigoso, isso daí pode ser charlatanismo. Eu falei, não é. Não é charlatanismo. Eu sei que não é. Porque eu confio no meu trabalho, pô. Eu ganho a vida fazendo isso, sobrevivi até hoje. Né? No mínimo, eu não errei. Né? Pode ser que alguns equívocos durante
a rota aí de trabalho, mas em todos os locais que eu tive essa intuição, chegava lá, tinha sítio, né? Então, assim, eu falei assim, olha, gente, esse negócio aí é verdade. Aí os colegas começam a me questionar minha sanidade mental, né? Ficam preocupados, né? Sai dessa, esse pessoal aí tá fazendo mídia, é marketing. Eu fico quieto, sabe? Eu fico em silêncio porque, assim, esse mesmo pessoal que fica batendo, né, falando, fazendo matérias e matérias em jornais que se posicionam contra, é o mesmo pessoal que acredita piamente, né, que não questiona, que faz um pensamento linear, que segue ali a regra certinha no quadradinho. No quadradinho, programados por um sistema de ideias que não evoluiu, que não se adaptou às mudanças da humanidade, que não respeita. Falam que a pesquisa de Ratanabá é preconceituosa, quando na verdade eles que são preconceituosos. Porque assim, a gente respeita a memória indígena. Nós, em nenhum momento a gente está falando assim, a memória do povo tucano é mitologia. Não, a gente trata como memória. A gente, como instrumento de pesquisa. Como instrumento de pesquisa. A gente parte da ideia de que o que eles estão falando é verdade. Por que a mitologia indígena é mentira? E por que a mitologia cristã é verdade? É aquele questionamento do samba-enredo. Quem veio primeiro, o alien, o macaco ou Adão? Qual explicação é a mais ponderada? Na verdade, tá todo mundo certo, né? Que existiu o alien, existiu o macaco. São maneiras diferentes de se contar mesmo, de se contar uma história, né? Justamente. É isso que a ciência etnocêntrica, materialista, traz para si e não quer dividir com ninguém. Como se o nosso preceito fosse melhor ou superior. Como se os princípios científicos, acadêmicos, convencionais fossem superior da ciência do índio. Né? E então, cristãos também. E cristãos também, né? Que sobrepõe, somos muito melhores, aquele discurso, né? Sim. Então, quando eu consegui alinhar um pensamento rebelde, né? Que vinha caminhando, e alinhar com esses questionamentos que eu estava tendo do meu histórico de trabalhos, eu percebi que era uma coisa só. E aí que foi aquela famosa abertura de mente, né? Eureka. Abertura de consciência. Foi o machado na cabeça, né? Abriu a minha mente e eu falei assim, gente, o próprio sistema coloca a gente nesse ciclo para a gente não sair disso. E aí quando eu achei uma brecha foi igual enxurrada, né? Foi tudo. Então, assim, atualmente a água passou por isso daí, aí choveu mais e passou mais, então abriu muito mais a minha visão, né? De coisas que eu via antes e não conseguia explicar. E não só eu, como outros colegas de trabalho. Que nesse momento optam por não se posicionar. Por não falarem, porque isso não entra no relatório técnico. Não pega bem, né? Não pega bem, porque vai questionar a sanidade mental do arqueólogo. Mas existe arqueólogo que pegou maldição, sabe? De sítio arqueológico. Existe arqueólogo que que fica extremamente cansado, né? Existe arqueólogo que entra no lugar, tem sonho, né? Eu tenho um exemplo, né, de uma colega, eu não vou falar o nome, vou falar o milagre, mas não vou falar o santo, né? Tudo lógico. Bem? Que a gente trabalhando juntos no mesmo campo, ela escutava tambores indígenas tocando. E a gente chegou em cima do sítio indígena, um sítio arqueológico, né? E começou a identificar estruturas, vestígios. Porque ela escutando isso. Como que você vai explicar isso? O arqueólogo escutou os tambores, nós seguimos na direção do som dos tambores e identificamos os sítios arqueológicos. O IFAM não vai aceitar, porque isso não é uma metodologia científica. Né? Então, assim, esses e outros casos vão abrindo a mente, né?
Mas aí já tem um monte de gente que nem conversa mais comigo, né, do meio convencional, porque acha que aí tá louco, né? Foi para Ratanabá e não voltou mais. Foi abduzido em Ratanabá. Bom, ainda nessa questão de Ratanabá, e eu estava acompanhando uma publicação sua onde você falava que o trabalho do arqueólogo, assim, é como se ele não pudesse errar. Porque quando ele está naquele sítio arqueológico, ele está naquele ambiente, ele está recolhendo os vestígios, à medida que ele está interagindo e mexendo com aquilo, ele pode alterar aquela configuração e alterar com isso o rumo da pesquisa, ou a análise, a conclusão daquela pesquisa. Puxa vida, Ratanabá, as contingências são tão complicadas, né, Saulo? Tão delicadas. Eu queria ver contigo como é que se lida com isso, como é que vocês recolhem, e assim, vocês têm mostrado muitas imagens de vestígios, de construções no local, coisas assim muito interessantes, né? Como é que você lida com esse material arqueológico, né? Não sei se eu posso falar assim, como é que é o recolhimento dessa informação, a documentação dessa informação, para ela ser o mais fidedigna com aquilo que você encontrou ali na hora que você viu pela primeira vez? Então, essa é uma pergunta legal, porque nós não estamos coletando material arqueológico. Porque a nossa pesquisa, ela está num processo inicial ainda. Tá? Então, nós não estamos coletando nenhum tipo de material, estamos coletando dados. Né? Como as memórias, da paisagem. Então, nós começamos pela arqueologia da paisagem e pela etnoarqueologia. Nós estamos rodando nas áreas, coletando as informações orais dos ribeirinhos, dos garimpeiros, dos indígenas, dos fazendeiros. E a partir desses relatos, estamos construindo um mapa, identificando, mapeando a região. Tá? E aí nós estamos identificando algumas estruturas construtivas, como essas que a gente divulgou aí nos vídeos, né? E essas estruturas construtivas, alguns pesquisadores vinculados ao Dáquila que fizeram, mas ainda não é a equipe de arqueologia, é uma equipe de coleta de dados anterior. Sim. Né? É um pessoal que está acostumado a ir para campo, é um pessoal que está acostumado a identificar esse tipo de material, mas que ninguém está recolhendo material nenhum. Que a gente está coletando dados para poder estruturar um projeto e encaminhar esse projeto para os órgãos responsáveis, né? Para a gente continuar posteriormente. Mas assim, vocês devem registrar, imagino, pelo menos muitas fotografias. Tem muita fotografia. Até para garantir que tudo vai estar lá. Sim, tem do mesmo jeito, né? Muita fotografia de muito material arqueológico que a gente não divulgou ainda, tá? A gente não divulgou ainda, porque também nós temos a nossa estratégia, né? Então, pessoal, a gente precisa trabalhar com pessoas que estão questionando o mainstream. Sim. Pessoas que estão buscando um conhecimento fora disso. E a partir disso nós vamos começar a embasar, né? Vamos dar base a esse tipo de pensamento. Então a gente ainda não pode sair mostrando tudo que tem. Porque senão vai atrair... Vai atrair, são regiões delicadas, propriedades particulares, terras indígenas. Nós estamos falando de toda a região amazônica. Nós estamos falando de toda a região amazônica, do Amapá à Amazônia Ocidental, né? Toda essa região. E é uma coisa interessante, porque assim, o pessoal está falando, mas em tão pouco tempo de trabalho e tal, né? Na verdade, essa pesquisa ela tem mais de 30 anos. Sim. Se não me engano, são 36 anos, que é mais ou menos a minha idade. Um pouquinho... O que acontece? O Urandir, né, já andou nessa área toda. Só que o Urandir, ele é um cara que é muito ocupado, né? Então ele não tem o tempo hábil para falar assim, não, eu lembro que tem... E também a memória está muito confusa, porque foi muitas coisas. Mas ele já viu de tudo que você imaginar na Amazônia, de arqueológico, ele viu. E ele sabe dos lugares. Então nós estamos indo aos poucos, retornando o caminho deles. Até costumo falar que a gente está trabalhando no ombro de gigante, né? Que ele fez um trabalho gigantesco, ele deu passadas muito largas em cima da Amazônia, com pesquisa, né?
E agora o que a gente precisa fazer? Um refinamento. Sim. Então é um processo demorado que as pessoas não têm paciência para acompanhar, porque elas estão acostumadas com coisas rápidas, né? É a geração fast food, vamos assim dizer. E o processo de pesquisa é um processo lento, independente de ser acadêmico ou não, porque existe a burocracia e existe o respeito às comunidades, às propriedades e comunidades. Então nós estamos nessa etapa agora, nós estamos coletando informações, fechando acordo, entrando com a parte de etnoarqueologia, estamos com a parte de identificação, já temos os locais mapeados e vamos continuar mapeando. Quando você fala mapeados, assim, ao final dessa primeira etapa, vocês esperam saber, assim, para mim que sou leiga, leve isso em consideração. Mas assim, um mapa mesmo, olha, a civilização Ratanabá, ela começou nessa parte do Amazonas, nessa parte de Rondônia, nessa parte, enfim, do norte do Mato Grosso, e ela se fecha aqui nesse estado. Esse aqui é o nosso objeto de estudo, essa demarcação territorial é o nosso objeto de estudo daqui para frente. É mais ou menos isso? Sim, é mais ou menos isso. Como a gente está tratando em várias escalas, como assim várias escalas? Nós estamos tratando de uma coisa quase continental, que a Amazônia é continental, então nós estamos tratando de uma coisa continental. Então não é um problema regional. Não é um problema só brasileiro. Não, é o maior sítio arqueológico do mundo. Sim. Né? Só que ele não está continuamente, ele não é mais continuamente, ele não tem mais laços contínuos. Ele foi pulverizado. Né? Aí, quanto mais a gente pesquisa, mais informação vem. Né? Então, agora a gente está dando uma olhada em sensoriamento remoto. Estamos fazendo mapas a partir de imagens de satélite, tratando imagens de satélite para a gente mapear geologicamente, para tentar entender a paisagem do ponto de vista geológico. E quando a gente fala mapa, mapa mesmo. Nós estamos produzindo material cartográfico. Nós estamos produzindo material cartográfico. Vai ter mapa, vai ter relatório bonito para apresentar. Do jeito que o acadêmico gosta. Do jeito que o acadêmico gosta. Só que isso leva tempo. Né? Não é uma coisa que você faz da noite para o dia. Então, essa primeira etapa, que a gente identifica tudo, é lenta. E outra, o pesquisador tem família, gente. O pesquisador dorme, tem que dormir, não dá para ficar... Tem que casar. Tem que casar. Não dá para ficar igual o Fawcett, né? Morrer na Amazônia, ninguém quer, né? Existem os perigos da selva, né? Existem os animais, né? Existem as tempestades, né? Então, são uma série de precauções que a gente tem que tomar antes de sair e fazer a pesquisa. Não tem como a gente revelar uma cidade desse porte que deve estar aí com uma espessa camada de solo em cima. Nós estamos falando em muita terra, né? Muita terra que foi depositada em cima dessa cidade. Uma coisa interessante é que as pessoas ainda, muitos não compreenderam, é que a gente não está falando aqui de arqueologia convencional. Nós não estamos tentando explicar a última era da humanidade. Não é uma questão, a última era dos 12 mil anos, os 30 mil anos. Não, nós estamos tentando falar de outras eras da humanidade. Que ainda não são consideradas pela história tradicional. Não são consideradas pela história tradicional. São os achados fora da curva. Que atualmente eles são tantos que eles já estão fazendo uma outra curva. Né? Ganhou até um nome bonito isso, né? Entra naquela esfera da arqueologia proibida, né? Que a gente fica meio com aquele imaginário do Indiana Jones que vai achar. É por aí? É por aí. Menos Hollywood, mas é por aí. Menos Hollywood. E o que acontece? Também é uma questão política. Também é uma questão de poder. De burocracia. Além da burocracia, além da política e além dessa grande quebra de ideias e de ideologias, existe o ego dos pesquisadores,
Que nós estamos falando de uma geração inteira de arqueólogos que estudou, treinou e educou outros arqueólogos. Então existem professores com 30, 40 anos de arqueologia que eles não querem. Que falam, quem é você na fila do pão para questionar isso? Quem sou eu? Justamente, mas quem sou eu? Eu sempre me questionei isso. E eu já trabalhei com pessoas assim. Eu sei como é que funciona no meio acadêmico. Então a gente trabalha com essa questão também, né? Então eu acredito que, de certa forma, tudo isso vem sendo preparado, né? A gente vem falando, vem repetindo, para justamente as pessoas terem a humildade falar assim, olha, gente, talvez seja isso mesmo, né? Não vamos tratar isso como mentira, nós vamos esperar eles provarem, né? Então, já que é verdade, vamos comprovar. Você acha que já está nessa pegada, assim, das pessoas falarem, bom, mas e se for? Mas Sabe? e se for? Mas e se for? Se for verdade, eles estão com a pulga atrás da orelha. Você acha que essa pulga já tá... Porque a já pulga virou um elefante. Sim, porque que a pulga já existe, eu não tenho a menor dúvida, desde as linhas de Apiacás. Porque toda grande rejeição é, na verdade, uma falta de entendimento. É um grande preconceito. Existe né? Necessariamente um preconceito mesmo, mas eu fico... Entre você estar com a pulga atrás da orelha e assumir essa pulga, geralmente é um abismo. Podem se passar gerações até isso. Como é que você está vendo esse cenário da academia nesse momento? Assim, já se assume que... E se for? Se for, é uma grande quebra, né? E o cenário, atualmente, ele está muito enviesado, porque a gente está vivendo um momento extremamente de polarização política, dentre outras, né? Uma confusão geral, inclusive, uma confusão, não é uma confusão orgânica, é uma coisa plantada. Sim. Né? E aí, isso, a pesquisa de Ratanabá, ela vem sendo, vamos assim dizer, pela mídia tradicional, colocada como uma teoria da conspiração. Sim. Porque ela bate em tudo aquilo que o sistema se apoia. Tratam como uma cidade fictícia, saiu até recentemente na mídia, infelizmente. É feito charge, é feito anedota, é feito... todos os nomes de todos os pesquisadores vinculados são sempre colocados como uma coisa estranha, né? E aí, para isso a gente... né, o pessoal do Dáquila já me alertou. Você vai entrar na pesquisa, vai ter isso? Eu falei assim, bom, eu não tenho nada a perder, porque assim, eu já não colocava muito isso como fundamento. Né? Esses fundamentos que me foram apresentados, eles passaram a ser muito mais limitantes de pesquisas, como eu falei anteriormente, do que direcionadores. Então eu já estava questionando os fundamentos em si. Então, pessoalmente e profissionalmente, a quebra desses fundamentos é o mais importante agora. Depois a gente vai correr atrás do que precisa ser feito, sabe? Então a gente precisa passar isso de uma maneira tranquila, de uma maneira neutra, para as pessoas perceberem onde é que elas estão pisando, o tipo de vida que elas estão escolhendo, que tem tudo a ver. Porque a arqueologia ela é sempre usada como a arqueologia ela vem junto com o imperialismo. A arqueologia ela vem junto com o crescimento dos grandes impérios do mundo. Então é uma ciência imperialista. E é uma ciência que, ao mesmo tempo, desmistifica muita coisa. E trazer Ratanabá como um grande achado arqueológico vai impactar tudo isso e vai desmistificar aquilo que eles acham que não é místico. Sabe? Então, assim, eles tingiram Ratanabá de místico, enquanto o misticismo são eles que estão vivendo. Né? Porque é construído uma matrix, né? Um programa, e aquilo ali é tido como verdade. Aí quando você apresenta uma coisa que está além da compreensão... É mentira. É mentira. Então, assim, é normal esse tipo de reação. Não é todo mundo que vai se ligar nesse movimento. Vai vir o questionamento mesmo e tal. Mas assim, que nem a gente fala, né? Eu lavo as minhas mãos, né? Eu estou fazendo o possível para explicar.
né? Eu não estou fazendo nenhum tipo de jogo, sabe? Nunca tive a mentalidade de entrar em jogadas que vão me colocar assim como falta de credibilidade, por exemplo, né? Que vão me jogar nesse padrão. Nesse lugar, né? Nesse lugar. Porque, assim, sempre que esse tipo de evento aconteceu, sempre foi esse tipo, sempre teve reações semelhantes. Sim. Né? Então, eu vejo como o Ratanabá assim, uma grande quebra de paradigmas, né? E tudo aquilo que Dáquila apresenta também como uma grande quebra, né? De fundamentos. E não tem nada de religião, sabe? O pessoal fala assim, é uma seita, não tem nada de religião, é uma proposta nova de ciência, sabe? É uma proposta mais sutil de ciência, uma proposta mais democrática de ciência, é uma divulgação popular, a gente faz divulgação para todo mundo ouvir. É uma das críticas que todos os arqueólogos fazem no meio arqueológico, é que a arqueologia não atinge a população. E com o Ratanabá está atingindo, talvez seja isso. Tem um certo ciúme, então, aí, né? Eu acho que pode ser, que vamos falar de longe, isso, né? Para não ficar... Mas assim, então a gente conseguiu tocar do milionário que tem acesso à informação até o homem do campo, que fica isolado numa área rural, numa área inóspita, e que vê aquilo. Ou que às vezes tem registros ali. Tem em casa. E não quer falar, porque não sabe nem quem procurar. Por quê? Porque o IPHAN, o IPHAN, a instituição, ela se coloca muitas vezes como uma coisa policialesca. As leis do patrimônio, elas não querem que os brasileiros se apossem do patrimônio. São leis para deixar o brasileiro até com medo. Para proteger o patrimônio do próprio brasileiro, que é o dono do patrimônio. De interagir com o patrimônio. Existem casos de sítios arqueológicos que são visitados pela população, que a população tenta mexer nesses sítios, porque eles viram os arqueólogos trabalhando ali. Sabe, porque a parte prática da arqueologia não é uma coisa complexa. Em 15 dias, você treina um auxiliar de campo. Tá? Então, assim, você tem que ficar em cima, orientando e tal. Mas, assim, não é uma coisa complexa. E as pessoas, elas querem tornar isso complexo, querem tornar isso distante da população, e fica naquele nicho de pessoas que têm uma linguagem rebuscada, cheia de palavras complexas, enquanto a população que está diretamente vinculada ao sítio e se identifica com aquele local, não pode interagir, não pode fazer parte da ciência, da escavação, sabe? Fica, você não pode entrar aqui, é proibido mexer aqui. Você não tem o crachá para mexer mesmo. Assim, não estou falando que todo mundo tem que ir lá e retirar, não, pelo contrário. Mas assim, se você quer fazer com que as pessoas obedeçam às leis, você tem que fazer a pessoa entender a lei. Então, primeiro você tem que dar educação, depois você tem que dar repressão. Aí no Brasil é o contrário, você reprime para depois educar. Aí o cara já está esperto. Aí ele já fala assim, aí ele acha que é o quê? Ele acha que é sempre interesse econômico. O que mais tem em campo na arqueologia é isso. Vocês estão procurando vestígios, vocês estão procurando ouro. Né? Por quê? Justamente por causa disso. Porque o agricultor, a pessoa que vive no campo, ela é extremamente vacinada contra ações do governo. Tudo que vem de cima, eles já falam assim, isso daí tem coisa por trás. Então é difícil você entrar nesse tipo de ambiente e falar assim, nós vamos mostrar para vocês aqui coisas que ninguém nunca mostrou. E você vai fazer parte do processo. Você está incluso no processo. Você é o guardião do sítio arqueológico, sabe? Então é isso que falta. Falta um pouco de calor humano, sabe? Na hora de fazer ciência, falta um pouco de calor humano. Você me fala isso, eu fico me lembrando de uma passagem, quando a gente entrevistou uma vez o Urandir, e eu perguntei para ele sobre os acadêmicos, assim, né? Como é que ficaria a questão da carreira deles, né? Ao se vincular a uma ciência salarial. E ele falava assim, carreira? Que carreira? Nós somos aqui todos sobreviventes. Como escravos do sistema, nós estamos aqui sobrevivendo.
né? E além do tapa na cara que ele me deu com essa fala, ele mostra muito sobre a igualdade das coisas. Está todo mundo como sobrevivente aqui. Essa coisa do acadêmico e o povo é um pedestal que nunca existiu. Só na imaginação do acadêmico, entende? Só na imaginação do cara. E aí, eu gostaria de agora entender um pouquinho os próximos passos da pesquisa, né? Você me falou da cartografia, né, que vai liberar isso, mas que depende agora de de uma série de autorizações, processos, procedimentos e papéis, e burocracia e pessoas, para que vocês possam avançar nos próximos passos. Como é que está isso? Nós estamos começando agora, né, a elaborar os projetos, estamos produzindo material, identificando os locais, registrando para colocar isso num projeto e encaminhar. Então nós estamos na fase inicial. Se eles falarem assim, não vai fazer. Não. Assim, é pergunta de leigo, né? Não tô imaginando, tu vai lá, faz um trabalho todo bonito, cartografia, bonitinho, entrega para um órgão do governo e fala, fui até aqui. Aí eles falam, ok, parabéns. Pela lei, eles não podem negar. Não existe nenhum parâmetro legal que fale assim, não é permitido esse tipo de coisa. Se a gente apresenta o que eles pedem, eles não podem negar. Mas a gente sabe como é que funciona no Brasil, então eles podem enrolar. Tem arqueólogos que querem fazer pesquisas interessantes no Brasil, que vão quebrar alguns paradigmas, estão há 2 anos esperando sair portaria. Então eles podem enrolar. E aí, eles têm o método deles, e nós temos o nosso. Não é assim... até onde eu saiba, não existe uma cerca, né, proibindo a propagação de ideias. Aí eles fazem de tudo para não permitir que as ideias se propaguem, falando que é mentira, falando que é fake news e tal, mas existem pessoas que estão começando a captar essas ideias, né? Então assim, a gente já está tendo apoio, e a gente tem apoio de quem a gente precisa. Então assim, com sim ou com não, isso daí vai ser revelado. De uma forma ou de outra, quem está do nosso lado já é quem a gente precisa. É que a gente também está fazendo o teatro, né? Sim. Estamos fazendo a cartilha. Estamos indo numa diplomacia. Estamos agindo pela via política, vamos assim dizer, né? Só que já está aí. Já virou até carnaval, né? Já virou até carnaval. Estou fazendo a gravação dessa entrevista, a gente inclusive de Manaus, eu estou aqui no hall do hotel. Assim, passa a gente para lá, passa a gente para cá, isso faz parte. O Saulo e a esposa dele gentilmente nos receberam aqui, apesar de estarem aí nesse pós-carnaval, né? Mas receberam a gente aqui no hall do hotel, e o hotel também foi ótimo em poder nos receber aqui. Mas eu quero que você me conte aí como é que foi passar aí pela avenida, vendo tanta coisa que já passou debaixo da ponte nessa história toda de Ratanabá desde que você se integrou aqui. Foi formidável, foi formidável, assim. É interessante porque quando a gente estava conversando, né, teve aquele conceito que você usou do inconsciente coletivo. Consciente coletivo. Consciente, né? Consciente coletivo. Queira ou não queira, as ideias, elas estão circulando. Sim. E as pessoas estão pegando essas ideias, se apropriando dessas ideias de uma maneira saudável, né, até então, estão transmitindo isso. Então, assim, não existem canais que proíbem as relações sociais. E nesse momento, a gente está ganhando terreno. Sim. Né? É nesse momento que a gente está crescendo. Sim. É aí que a amplitude da nossa divulgação está sendo bem feita. Né? A gente não tem grandes jornais do nosso lado, não temos grandes pesquisadores com grandes nomes, mas nós temos o quê? O essencial. Pessoas que estão dispostas a fazer. Eu acho que o essencial assim, o povo já está entendendo. Porque isso daí todo mundo sabe. Você vai na região onde tem esse tipo de vestígio, eles sabem. Sabe? Os indígenas sabem, eles falam, ali tem mesmo. Meu avô falou para mim que tem. Sabe? Então, assim, você acredita no seu avô ou você acredita num cara que veio lá da universidade, no estado de São Paulo? Que disse num grande jornal que é fake news. Que fala que isso é tudo mentira. Não, enquanto ir lá, no local. Você já viu? Já vi. Você chegou... Não, meu avô me contou. Então, assim,
É esse tipo de informação que a gente está tendo agora. E é em cima disso que a gente está trabalhando. Então eu vejo assim, a escola de samba ela teve uma proposta formidável e ótima, né? Porque ela está mostrando que isso daí não é top-down, mas é bottom-up. Que é o que os acadêmicos tanto querem fazer. Que eles estão, nós queremos uma coisa orgânica. Orgânica é isso daqui. É você divulgar uma ideia e começar a brotar a mesma ideia, né? Em outros lugares. Né? Em outros lugares. Quem tiver com dúvida, procura o pessoal da escola. Pergunta. E aí, como é que né? Já que tá com dúvida, tá rolando, gente. Daqui a pouco vira uma onda tão grande que quem é contra não vai conseguir segurar, não. Sinceramente, é isso que vai acontecer. E nós vamos estar preparados para registrar isso. Eu quero, mais uma vez, agradecer Saulo pela gentileza de nos receber aqui. Era um momento de descanso dele e ele, novamente, gentilmente, recebeu a gente aqui da TVCH. É a primeira entrevista que a TVCH faz de forma específica com os pesquisadores de Ratanabá, porque a gente já tinha feito um material com o Rafael Hungria. Logo no início, não tinha ainda, não tinha ainda as linhas de Apiacás, não tinha nada, tinha o conceito, com base na memória e nas informações que o presidente Jurandir já tinha passado. Então era tudo muito incipiente. Então, para mim, olhar para aquilo que era, né, quando a gente publicou essa entrevista do Rafael, e estar com você agora, cara, é emocionante. É emocionante ver os progressos que aconteceram, a seriedade do trabalho, as pessoas envolvidas, e o mais bacana disso tudo, a coisa está na boca do povo. Porque é o povo que muda a sociedade, muda a história. Não são as regras, não é a elite que muda. Em qualquer sociedade, obviamente estou falando isso muito legalmente, porque você que conhece bem, mas em toda grande sociedade, o que mudou não foi a elite, quem mudou foi o povo. E toda grande ideia passou por esse momento de ser rechaçada primeiro, antes de ser aceita como verdadeira. E nesse momento, enquanto eu converso com você, eu sinto que a história está acontecendo aqui nessa mesa, nesse bate-papo com a gente. É o que fala no Samba Enredo. Se é verdade ou mentira, eu não sei. A história com a vila eu contei. Exatamente. Então, assim, aqui em Manaus, eu sou Vila da Barra. Se tem um lugar, eu sou Vila da Barra aqui em Manaus. Nós estamos torcendo, estamos na torcida, já vestimos a camisa, né? E vai ser isso, né? Quem pegou a ideia vai entrar na onda. Quem não pegou vai ficar falando com a parede, né? Porque, assim, já tá tão nítido, gente. A mudança já aconteceu, sabe? E tá vindo de dentro da sua casa, tá vindo de dentro de você, sabe? Cabe às pessoas admitirem. Poxa, as ideias que a gente tem não é à toa. Tudo que a gente está tendo de ideia não é à toa. É uma coisa que um dos integrantes da equipe, o Elton, ele fala muito, nada é, nem será, nem foi em vão. Né? E que o Jurandir fala também, nada é por acaso, tudo por uma causa. Sim. Então, assim, é só a gente vigiar o pensamento. Assim, o tipo de ideia que a gente está tendo, né? Qual o propósito dela, né? De se alcançar desenvolvimento humano. Tudo aquilo que tem como base o desenvolvimento humano, começa com o desenvolvimento próprio. Sim. Né? Então, a partir do momento que, voltando agora para a minha história de arqueólogo, a partir do momento que eu comecei a questionar e comecei a confiar muito mais no meu intuitivo, eu comecei a perceber que existia realmente uma programação, existia realmente um planejamento, uma limitação, muito mais do que um direcionamento, é uma limitação. Quando a gente começa a entender isso, a gente começa a soltar esses pontos, desfazer esses nós, né? Então aí a gente cai realmente na falta de ação. Né? Então a ciência é uma coisa que fica amarrada, atada e não pode ser questionada. Quando de repente se você desfaz o nós, você começa a agir e aos poucos a gente está, vamos assim dizer, revelando isso. Né? Começa lá, quando você falou assim, o Rafael Hungria falando, não sei o que ele pegou coisas que o Jurandir falou, fez na década de 80. Né? É uma coisa que tem que chamar a atenção. É o único CEO de empresa que vai a campo. Verdade. Tá? Então, assim, para quem não acredita,
eu vou dar uma questão de pesquisa de campo, né? Causo de campo, né? Ele se machucou em campo e não desistiu. Entendeu? Então, assim, o cara tava andando numa trilha fechada, no meio da floresta, no meio da selva, machucou o joelho e não parou. Ele falou assim, eu não posso parar. Não tá só por trás disso. Porque também não tinha como parar, né? Não tinha como. Mas o cara dá... Não tem opção. Todo mundo tem algum exemplo. Assim, muito legal porque você não é uma exceção. Todo mundo tem algum exemplo, assim, de uma história contundente. Quando você vê uma pessoa que não precisa estar ali, ele não é o ganha-pão dele, sabe? E já foi muito lá, né? Já foi. Ele poderia falar para mim, Saulo, vai em tal lugar, vai verificar tal informação para mim. Não, ele foi, ele estava em campo. Sabe? Ele passou um perrengue de campo. Ele viu, ele estava lá, não precisava estar lá. Tomou chuva, construiu barraca. Entendeu? Então, assim, é o tipo de coisa que quem critica não enxerga. E não foi lá, né? Tá distante, só vê aquela figura pública. Tem uma pessoa por trás da figura pública, sabe? Existe uma pessoa ali, né? E é um senhor já, né? Assim, tem uma história. Ele não começou ontem a pesquisa. Então tem 30 anos de vestígios identificáveis, de lugares que ele... de histórias fantásticas, assim, de coisas que ele falou. Ele já avistou cúpulas de estruturas construtivas. E ele falou, tem tudo, mas tá tudo em VHS. Tá tudo escrito em caderninho que tá colocado em uma caixa. Falou assim, então assim, a gente vai retomando aos poucos e vamos fazer com novas tecnologias, né? Por que Ratanabá assumiu uma postura gigantesca? A minha opinião, não é só pela repetição, não é só pelo entusiasmo dos pesquisadores, é pelo capital investido. Uhum. Porque o mundo respeita quando você coloca dinheiro. Infelizmente e felizmente. Uhum. O mundo respeita quando você coloca dinheiro. Quando o LiDAR... a conversa mudou. Quando teve a divulgação do LiDAR, as pessoas... Pô, os caras gastaram 1 milhão para pesquisar a superfície da Terra. E aí a gente identificou lá no LiDAR os buracos. Uhum. Todo mundo ficou falando de quadra e de rua. Ninguém falou de buraco. A gente tem uma série de cavidades que parece que foram feitas a partir de vórtices de circulação hídrica, né? Aquele famoso ralo, né? Uhum. Onde a água desce assim, em roda-moinho e é sugada por um buraco. E aí a gente para pensar, com as informações que a gente tem. Para a água ser sugada ali precisa ser um ponto, né, que a chuva é drenada. Geralmente esses pontos eles estão na base do relevo, no fundo de vale. Só que nesse caso, esses pontos eles não estão no fundo de vale, não estão na base do relevo, não está lá no ralo do terreno. Uhum. Ele está numa outra posição, um pouco mais alta, onde a gente chama de média vertente. Ele está na meia encosta, no meio do morro, né? Como que você explica que tem um ralo ali? Então tem um buraco ali embaixo. Sim. Se a água transportou aquele solo, fez essa forma no terreno, esse buraco foi esculpido dessa forma, a água está passando ali, ela está puxando o solo e ali é um vórtice. Uhum. E ali está entrando terra e água. Então ali tem um buraco. Uhum. Tem o quê? Uma galeria. Foi o que a gente conseguiu identificar nos últimos trabalhos. A gente conseguiu perceber que essa circulação hídrica no terreno, ela está esculpindo e revelando aos poucos o que tem embaixo. Tá? Então, assim, a gente já percebeu que aquela região toda ali é um queijo suíço, né? Que ele se estende aí em boa parte da Amazônia, tá ali principalmente na Amazônia Ocidental, uhum. Principalmente aí na região, né, desde Apiacás, aí vai até onde a gente ainda nem pode falar. Mas aí tá tudo ali no meio pode estar envolvido, sabe? E às vezes as coisas estão tão profundas que até mesmo a agricultura ainda não atrapalhou. Inclusive tem locais que o Urandir já viu, na década de 80, que os tratores passaram em cima da galeria, destruíram a galeria
E ele foi lá, porque o fazendeiro falou para ele, eu passei em cima de um negócio desse aí, moço. Isso nos anos 80. Nossa. Quando começou a ter agricultura no Brasil mecanizada, eles começaram a destruir isso, sem querer, né? Então ele conseguiu entrar num buraco desse, ele conseguiu perceber. Tem até registros fotográficos dele perto dessas galerias, né? Tem, essa região toda aqui é cheia de galerias dessa cidade, né, subterrânea, e abrigam aí seres, né, que vivem no subterrâneo, que muitos não estão preparados para ouvir isso, porque eles não acreditam. Não estão preparados para essa conversa. que é igual tatu. É igual a gente. Igual, você mora onde? Você mora na casa, no apartamento. O tatu mora num buraco. Né? Existem outros seres que a gente não catalogou ainda, que moram na árvore, na flor, né? Que a gente ainda não tem a consciência porque a gente não tem a visão. Né? Então a gente não foi treinado para ver, a gente não foi passado ainda. O nosso nível de consciência ainda não permite que a gente enxergue tudo. Então, isso também tem a ver com a revelação de Ratanabá. Não é só a gente ir lá e tirar o solo, tirar a terra. É a gente conseguir preparar as pessoas para perceberem isso. Sim. Né? Você toca no ponto fundamental. Uma coisa a gente chega assim, fala assim, acharam Machu Picchu. É recente Machu Picchu. Década de 60, se não me engano, 61, 58. Eu não sou nenhum expert, mas assim, é muito recente. E é um grande sítio arqueológico. Aí existem grandes acadêmicos que já fazem um discurso que as grandes descobertas acabaram todas. Que as grandes teorias elas já se foram. Que as grandes teorias seriam Darwin, Einstein. Que esse povo construiu grandes teorias. E que a gente regrediu de lá para cá, porque nada mais de novo sai desde então. Só que não é bem assim. Sabe? Não é bem assim. Porque o que tem de grande ainda a gente nem viu. Nem encostou e nem estudou. Né? E aí vem diversas discussões, né? Aí o pessoal vem, eu sei onde está a Atlântida, né? Existe não sei o quê. Então assim, calma gente, vamos onde a gente consegue provar primeiro, para mostrar isso e tal. Eu sei que tem muita gente que sonha com isso e fica perturbado, que eu sonhava com esse tipo de coisa, e fica perturbado, fica assim, será que eu estou ficando louco? Será que isso é verdade? Pô, é por isso que a gente está divulgando, para as pessoas sentirem e falarem assim, olha, isso daí faz sentido para mim. E aí vai conversar com o vizinho, aí o vizinho começa a falar, pô, faz sentido mesmo. Então quer dizer que o governo está mentindo. Não sei. Você acha que está mentindo? Ou é muita teoria da conspiração? Você já parou para perceber que as pessoas, elas são assim, eu não acredito em teoria da conspiração, mas que o governo mente, o governo mente. Eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, elas existem. Então é por aí, né? Tá todo mundo assim. Eu lembro que você perguntou, mas e Ratanabá? Eu não acredito em Ratanabá, mas... Que tem alguma coisa lá, tem. E eu acho que esse é o primeiro passo. Primeiro passo depois de centenas de passos que vocês deram, né? Eu acho que as pessoas perdem um pouco, às vezes, dessa referência, né? Porque muitos sítios arqueológicos, muitos não, né? Eu acho que a gente pensa no Egito, pensa no próprio Machu Picchu, a gente vê depois de pronto. Depois que já foi escavado, depois que já ficou limpinho, depois que já ficou instagramável, é que as pessoas têm acesso àquele conhecimento. E aí parece que a coisa nasceu daquele jeito. Talvez Ratanabá, talvez não. Eu acho que Ratanabá tem esse diferencial. As pessoas participam de cada passinho que vocês dão. Então, é um grande passo as pessoas dizerem, não acredito em Ratanabá não, mas que tem alguma coisa, tem. Graças aos centenas de passos que vocês deram antes disso, né? E, cara, eu poderia ficar o resto da noite conversando com você aqui, porque assunto não falta e é uma riqueza realmente, assim, é um privilégio a gente poder conversar e acessar esse tipo de informação. Eu vou finalizar por aqui, para que a gente possa abrir outras frentes de conversa, outras frentes de bate-papo com você, porque cada vez que eu escuto sobre Ratanabá, mais oportunidades eu tenho de rever meus conceitos e entender que muito pouco eu sei, apesar dos meus 12 anos de caminhada junto com Dáquila. Eu fico realmente muito honrada de poder receber esse conhecimento. Deixa uma mensagem aí final para as pessoas que estão nos acompanhando.
Bom, quero agradecer, né, mais uma vez a oportunidade de poder divulgar o trabalho, poder me posicionar a respeito disso, né, poder falar com grande parte do nosso público, das pessoas que acompanham. Eu queria poder carregar todo mundo numa pesquisa de campo, eu acho que é todo mundo que quer isso e tal, né, mas não dá, gente, é uma coisa pesada, é uma coisa que precisa ter preparo, né, mas eu espero que vocês continuem seguindo, né, o nosso trabalho, continuem compartilhando as ideias, para que a gente tenha cada vez mais ânimo para fazer, porque às vezes a gente também se questiona. Quando a gente está lá no meio do mato, com o facão na mão, abrindo a picada e fala assim, a chuva caindo. E hoje eu não vou comer. Você fala assim, nossa, hoje eu queria só um arrozinho. Não vai ter arroz, vai ter que ser uma barra de cereal, tá ótimo. Mas você pensa assim, eu não estou fazendo isso só por mim. Eu estou fazendo isso porque tem um monte de gente por trás que acredita nisso. Então é isso que dá força pra gente, sabe? Apesar de existir grandes críticas e tal, mas assim, o amor ainda é maior, né? Então as pessoas, elas ainda continuam empurrando a gente, falando, olha só, gente, é isso aí mesmo, nós estamos aqui, a gente acredita em vocês, continua, pô, aí a gente recebe mensagem, eu quando era criança entrei numa área, vi isso e tal, isso motiva, porque tá dando resultado. Sim. Sabe? E é um padrão de divulgação amplo, né? É um padrão de divulgação amplo, e esse padrão de divulgação que está atingindo diversas camadas, ele já não consegue mais ser parado. A gente não consegue mais parar Ratanabá, né? Então, por isso que a gente tem que tomar um pouco de cuidado também, né? Porque agora nós entramos assim num período de que a gente assume, né, uma postura mais responsável ainda pela questão que está cada vez mais perto de se revelar grandes estruturas, tá? E de cada vez mais o nosso diagnóstico inicial está sendo cada vez mais embasado. Por isso aí, gente, continua acompanhando. A mensagem é essa, não desistam, né? Não desanimem e vamos que vamos. Ratanabá, nos próximos dias e meses aí, a gente vai ter resultados bacanas para mostrar, coisa legal, e o trabalho continua, né? E depois disso vai só aumentar, né? Estava falando sobre revelação arqueológica, né? Que a chance que a gente tem é única, né? De revelar aquilo. E Ratanabá vai proporcionar uma grande diversidade de achados, né? Grande diversidade de vestígios, e que cada brasileiro vai poder acessar, cada brasileiro vai falar assim, me identifico com tal lugar, vamos lá, e lá vai ter alguma coisa especial para você, não é para você pegar e não sei o que, mas é para aprender, para mudar a cabeça, sabe? As pessoas estão muito preocupadas em materiais, né? Porque a arqueologia é material, propõe isso, mas as relíquias que a gente quer revelar agora são relíquias que vão ativar conhecimento, né? Que vão trazer à tona coisas que ainda a gente não conhece totalmente. Então o recado é esse, continue nos seguindo, e para quem já está nos seguindo e não vai desistir, parabéns, e vamos que vamos. Mas eu não tenho dúvida de que quem acompanha a TVCH está com vocês e não vai desistir de jeito nenhum. Eu estou deixando aqui embaixo, gente, a mídia oficial de Ratanabá, onde é colocado em primeiríssima mão tudo que acontece nos bastidores, porque eles gostam de colocar assim, lá não é perfil bonito instagramável não, gente, lá tem perrengue. Tem também os aprendizados que eles estão tendo, as interações que eles estão tendo, os vestígios e a interação com a população que eles estão tendo também, que tem sido muito bacana. Então tá aqui o canal oficial, acompanhem se vocês ainda não estão acompanhando, e eu encontro vocês em breve para outro bate-papo aqui pela TVCH, porque claro, nós estamos sim cada vez mais perto de vocês.